Na mensagem anterior, nós ouvimos o próprio Deus dizendo: ninguém que vê a minha face continuará vivo. O próprio Jesus disse: ninguém vê ao Pai a não ser através da minha pessoa. Vamos ver uma pessoa que viu Deus na pessoa de Jesus e cumpriu-se o que Deus disse? Não pode continuar vivo? Vamos lá, um grande homem de Deus na Bíblia, conhecido como apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo e doutor, pregador dos gentios. Este é o homem que viu Deus e morreu. De que maneira? Bom, vamos entendermos o que a Bíblia fala sobre este assunto quando lermos o texto. No capítulo 9 de Atos, nós temos um encontro de Jesus com Paulo, ou seja, Saulo, na época, como um grande soldado romano que comandava um grupo de soldados, a execução, primeiro a perseguição e a execução dos crentes da época. A Bíblia diz que Paulo se dirigiu às autoridades superiores para pegar uma carta de autorização para ir de Jerusalém a Damasco, a fim de que, se encontrasse algum daqueles que faziam parte da seita chamada Nazareno ou Jesus Cristo, do caminho que é Jesus, ele pudesse prendê-lo com a autoridade das autoridades maiores e até, no caso, executar. E a Bíblia diz no capítulo 1, ou seja, no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, que Paulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, ele desceu para Damasco. Ele estava descendo com muita raiva, com muito ódio dos crentes. Ele fazia isto constantemente. No capítulo 7, se você quiser ler, você vai ver que Estevão, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver que Estevão, um dos discípulos de Jesus, fora executado a pedradas, porque Paulo autorizou que os seus inimigos o matassem. E ele morreu sendo apedrejado simples e puramente por ser um pregador do Evangelho. Então Paulo era um implacável, uma fera indomável contra a igreja do Senhor Jesus e contra os crentes. Leia Atos capítulo 9, você vai compreender isto. Ele, no seu testemunho, ele disse que no tempo passado fora inimigo da cruz de Cristo e perseguidor da igreja. Mas no capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro com Jesus nessa caminhada indo para Damasco. Diz a Bíblia que de repente sobreveio uma luz e ele, cego, caiu por terra. Jesus é a luz do mundo. Ele disse lá em João capítulo 1, ele disse que se alguém não andar com ele e nele, estará em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Foi o que aconteceu com Paulo. Naquele momento, anteriormente chamado Saulo, ele vê aquela luz que brilha durante ao meio-dia, uma luz que não era a luz do sol, nem a luz do dia, uma luz diferenciada. E de repente, aquela mesma luz que está lá em Gênesis, no Gênesis capítulo 3, versículo 3, que Deus disse: haja luz, e houve luz, e não era a luz do sol nem do dia, porque só no terceiro e quarto dia foi que Deus criou os grandes luminares para governar o dia e a noite. Essa luz que Paulo teve o encontro com ela, Jesus. Jesus que é o princípio da criação de Deus. Então Paulo cai por terra e naquele momento ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo pergunta para Jesus: Senhor, quem és tu? Paulo já estava totalmente humilhado quando ele chama de Senhor.
aquele homem que não podia ser subordinado a nada e a ninguém, agora chama Jesus de Senhor, dono, proprietário, o primeiro. Ele disse: Senhor, quem és tu? Jesus se apresenta dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus deixou muito claro que ele não estava perseguindo os crentes, que ele não estava perseguindo o seu povo, a sua igreja, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, na pessoa dos membros, formam o corpo de Jesus neste mundo. Portanto, quem persegue aos crentes, persegue a Jesus. É um péssimo negócio perseguir uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Naquele momento, Paulo recebe uma grande lição, grande lição. Quando ele ouve que é Jesus, ele faz mais uma pergunta, para mostrar a sua humildade e a sua dependência agora de Deus. Senhor, que queres que eu faça? Ora, Paulo, que comandava, que dava ordens, agora pede para que seja ordenado a fazer alguma coisa? Não é, no mínimo, estranho isto? Paulo estava morrendo em si mesmo por dentro, diante da presença inconfundível de Deus na pessoa de Jesus. Lembra o que disse Jesus? Ninguém pode ver ao Pai a não ser através de mim. Ninguém conhece quem é o Pai, a menos que eu o revele. Naquele momento, Paulo estava tendo uma grande visão sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Porque os três trabalhavam agora para transformação radical na vida de Paulo, para um profundo arrependimento na vida de Paulo. Jesus o ordena para ir até um determinado lugar, e já havia determinado um dos seus discípulos, chamado Ananias, para ir lá e falar com ele do Evangelho. E Paulo foi para aquele lugar determinado por Jesus, é claro, guiado pela mão dos seus amigos de profissão, porque ele não podia ver. E ficou vários dias que não comia nem bebia, jejuando ali perante a presença do Deus a quem ele tinha visto na pessoa do Senhor Jesus. E de repente chegou o homem que Deus o havia enviado, o seu discípulo Ananias. Ananias entrou no ambiente onde ele estava, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho quando ia para Damasco, me ordenou que eu viesse aqui e falasse contigo, orasse por ti. Naquele momento, quando Ananias começa a orar, a Bíblia diz que algumas escamas caíram dos olhos de Saulo e a sua vista foi recuperada. A cegueira de Paulo foi destruída. Paulo agora abre os olhos para o novo mundo, sendo agora uma nova criatura, transformada, regenerada, um homem salvo pela graça de Deus, como ele mesmo escreve no capítulo 2 de Efésios, dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Portanto, Paulo agora, um homem transformado pela graça de Deus, ele morre para o mundo, ele morre para a profissão que ele tinha, para os desejos maus que ele tinha. Ele morre para este mundo sistema e começa a viver para Deus. Sabe o que ele escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ver um pouquinho mais dessa lição em João 3,16, nas próximas lições, se Deus nos permitir, sobre este amor de Deus que nos amou mesmo como somos. Portanto, Paulo estava dando um grande testemunho de alguém que havia morrido, que agora considerado morto para o mundo, ele vivia para Deus. Ele disse que se fosse amigo do mundo,
não seria amigo, ou se estivesse servindo ao mundo, não seria amigo de Deus. E ele diz também no livro de Gálatas que todos aqueles que conhecem Jesus como Salvador crucificam a sua carne e as suas paixões com Jesus. Não é interessante o que Deus disse, que ninguém pode ver ele e continuar vivo? Jesus, ou Deus, se apresenta na pessoa de Jesus a Saulo, ele morre e vive agora para Deus. Deus te abençoe, que você possa compreender que todas as pessoas que um dia tiveram uma experiência, que estão tendo e que terão uma experiência com Deus na pessoa de Jesus, nunca mais voltará a ser a mesma pessoa, porque nas palavras de Jesus, ela agora é uma nova criatura. Nasceu espiritualmente para viver para Deus, morta ou morto para o mundo. Deus te abençoe, que você possa compreender esse fato e que também essa seja a sua trajetória neste dia, tendo um encontro com Jesus, com Deus na pessoa de Jesus, por meio da sua palavra, e que a sua vida seja transformada e também da sua família. Como foi o caso do carcereiro de Filipos, como foi o caso de Lídia, já citado aqui nas mensagens. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado por continuarmos aqui diante da tua santa, bendita, poderosa e inerrante palavra. Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos pessoas do outro lado me assistindo. Ó Deus, que o teu Espírito esteja abrindo suas mentes para compreender a tua palavra. Guarda as nossas vidas, nossas famílias durante este dia. Esta é minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, meu amado amigo. Um forte abraço. Fique na presença e na dependência de Deus.